Pergunta do dia. Em que momento você entendeu que fugir da dor cobra um preço maior do que atravessá-la? Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Eu sou Frederico. Aqui a gente fala de investimentos, negócios, treino e vida real. Tudo com a minha perspectiva pessoal. Amigos, em que momento você entendeu que fugir da dor cobra um preço maior do que atravessá-la? Cara, olha, eu nem sei se eu consegui entender isso ainda até hoje, de tão profundo que é essa questão que foi colocada, essa pergunta que foi colocada e agora. Pensem bem. Fugir da dor ou então você atravessá-la? Primeira questão. Fugir da dor é uma tendência natural do ser humano e de sobrevivência. Por exemplo, você não quer sentir uma dor, você quer sentir uma dor de barriga? Você quer tomar um corte no braço para sentir dor? Óbvio que não, né? Então a gente tem que fugir da dor. É nosso instinto natural. Você quer ter uma briga de família para poder ficar mal com todo mundo, sentir uma dor emocional? Lógico que não. Porém, isso é um pensamento que a gente pensa dessa forma só até a página 1. Você vê que tem questões que são mais abrangentes do que isso que eu coloquei agora. Isso é a visão simples. E a vida, ela é assim. Então a gente tem que encarar isso de frente. Então vamos separar aqui por partes. O negócio é o seguinte. Por exemplo, aqui a gente fala de treino. Então isso talvez seja a coisa mais óbvia que a gente vai trazer aqui nessa análise. Treinar dói. Então é muito melhor se atravessar, na minha visão, a dor do treino do que atravessar a dor de ser um fraco fisicamente por não ter treinado. Então, nesse momento, é muito melhor você atravessar a dor. Por exemplo, você sabe aquele clichê que surgiu agora recentemente na internet? Treinar é difícil. Ser fraco é difícil, escolha ser difícil. Já viu esse negócio? É um clichê que surgiu. Mas tem verdade nele. Entendem? Tem verdade nesse clichê. É exatamente isso. É difícil. Treinar é difícil pra caramba. Ficar doente numa cama, na minha visão, é pior. Agora, uma outra questão de dor, por exemplo. Estudar. Porra, mas estudar dói? Dói, cara. É difícil. Eu lembro que eu tava... uma pessoa mais próxima de mim, ela tinha começado a fazer o Kumon de inglês, sabe? Método Kumon de inglês. Aquele método japonês lá que você estuda todo dia, tudo mais e tal. Cara, ela tava fazendo, tinha uns meses. E aí, em determinado momento, eu fui lá onde é que ela tava. E ela tava estressadaça. Ela tava assim, eu não aguento mais esse trem. Não, eu tô de saco cheio. Já tinha uma hora que ela tava. O bloquinho supostamente era pra ela fazer em 15 minutos. Já tinha uma hora que ela tava lá. Eu não aguento mais. Naquele momento, eu vi que ela ia aprender, velho, se ela continuasse. Infelizmente, no caso dela, ela não continuou. Mas naquele momento eu vi que se ela continuasse, ela ia aprender. Ela estava reclamando por quê? Porque ela estava encarando justamente isso, a dor do aprendizado. Cara, vou falar um negócio para vocês aqui. Obviamente, todo mundo precisa vender seu produto, eu entendo. Mas, por exemplo, essa questão de que tem de cursos de inglês, aprenda com 10 minutos por dia, esse tipo de coisa assim, sabe? Cara, não existe, velho. Simplesmente não existe. É um mito. E a gente que é brasileiro, a gente adora acreditar nesses mitos. O mito do curso de inglês é um deles. É todo mundo querendo falar inglês, todo mundo achando que vai ser 10 minutos por dia, vai funcionar. Infelizmente, não vai. Eu gostaria que fosse igual lá no Matrix. Te dava uma injeção, você aprendia tudo. Mas infelizmente não é assim. Vai doer. E você tem que atravessar essa dor. É o jeito. É o que a pergunta
quis dizer no meu entendimento. Agora eu vou trazer para vocês aqui uma outra coisa que me veio à mente aqui, que eu acho super importante. Autorresponsabilização. Tem tudo a ver com atravessar a dor. Por exemplo, num processo de divórcio, para nós homens que são aí do 40 mais, do 30 mais, muitas vezes é isso que acontece. O processo do divórcio. De quem que é a culpa? A autorresponsabilização tem tudo a ver com você atravessar a dor, com essa pergunta que foi feita. Homens que têm a tendência de fugir da dor, eles vão jogar a culpa nos outros. É aquele negócio, a culpa é minha, eu jogo em quem eu quiser. E aí o cara vai e joga nos outros. Ah, fulana divorciou de mim, isso e aquilo, tudo mais e tal. Beleza, cara. Fez isso, aconteceu. Mas e a sua responsa? Qual que é? E o que você fez? Você era o príncipe encantado? Entendeu? Você era perfeito, você não fazia nada que... Você era um cara 100% bom? Cara, você percebe que quando você coloca a culpa nos outros, você resolveu o problema pra você? Se você coloca a culpa nos outros, você não precisa fazer nada, velho. O que você vai fazer? Se você coloca a culpa nos outros, tá resolvido, a culpa é dos outros, acabou. Se você coloca a culpa em você, ou seja, se você se autorresponsabiliza, aí você tem um problemaço para resolver. E você tendo um problemaço para resolver, sabe o que vai acontecer? Você vai se melhorar. É isso que pega. Entende? Você vai se melhorar. Então, trazendo aqui para a situação do divórcio, o que eu acho que é o ideal? Olha, no mínimo, 50% da culpa é minha. Pronto, já se autorresponsabilizou. E o que eu vou fazer? Entende? O que eu vou fazer agora? No mínimo 50% da culpa é minha. Então, já que 50% da culpa é minha, eu vou me melhorar, eu vou trabalhar para que numa próxima ocasião eu não faça esse monte de cagada que eu fiz aí com a minha ex. E olha, vou falar para vocês. Existe um movimento de coitadismo na internet sobre essa questão dos homens. É os homens em todo tempo colocando a culpa nas mulheres. E o que isso adianta para você, esse coitadismo? Sendo que, quando você coloca a culpa nas mulheres, você está resolvendo o problema no mau sentido, que é no sentido de que você não precisa fazer nada para se melhorar. E aí o cara vai e fala assim, olha, ele vai colocar a culpa nas mulheres, coloca a culpa, e depois fala assim, trabalhe você, né? Se trabalhe o seu desenvolvimento pessoal. Camarada, meu filho, deixa eu te falar uma coisa aqui. Se você tá colocando a culpa nos outros, pra que você vai trabalhar seu desenvolvimento pessoal já que você é perfeito e não errou nada? Entende isso que eu tô falando? Então, voltando à pergunta, vamos voltar aqui, pé no chão. Beleza. Qual que é a diferença? Como é que você percebe que é atravessar a dor? Atravessar a dor, tirando-se aquelas dores que a gente colocou lá no início, né? Você não vai querer uma dor voluntariamente, você não vai buscá-la, a não ser quando for uma coisa de treino, for uma coisa de um estudo, você vai evoluir, você vai crescer, você vai aprender uma coisa nova, você vai fazer um negócio que é um pouco arriscado, então vai ter a dor da dúvida. Mas em linhas gerais, quando se trata de crescimento, sempre compensa você atravessar a dor. Quer seja em você ir voluntariamente por uma dor física, intelectual, de negócio, de investimento, quer seja na autorresponsabilização dentro dos relacionamentos, que isso vai fazer você crescer. Meus amigos, me informem aí nos comentários, comentem aí que eu vou responder todo mundo. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. Até o próximo vídeo.